Olá, estamos aqui, Beth Almeida, Beth Prado e Alberto Tornag. Nós produzimos o curso, criamos em parceria com mais uma porção de gente, o curso que fala sobre tecnologias, o uso e a prática das tecnologias na escola, né, como isso trabalha com a interação disso com o projeto pedagógico da escola. Estamos aqui para conversar um pouco sobre as coisas que a gente acha que esse curso tem de especialmente importante e que nos são muito caras. E aí a ideia é de cada um de nós levantar um pouco esse tópico. Para você, Beth, qual um aspecto importante desse curso que a gente, assim, especialmente importante para você? Bom, eu acho que esse curso ele recontextualiza a ideia de uma formação na prática, mas não é mais a prática de um professor individualmente, mas sim uma prática que acontece na escola, integrando pessoas, integrando professores e alunos num processo de aprendizagem, de trabalho na prática com o uso de tecnologias. E tecnologias aí entendida como diferentes recursos que estão no ambiente escolar. É bacana, porque isso é um foco importante para a gente, né? Na realidade, não é a tecnologia, não é o computador, não. No quadro negro tem tecnologia, né? Você chamar muita atenção disso. Né? No óculos, é minha tecnologia. Então, na realidade, como é que isso tudo se reúne lá? E tem essa coisa que a gente falava um pouco antes aqui de gravar, que era a ideia de que esse é um processo, uma questão fundamental desse curso, né? A gente estuda uma coisa e vai experimentar na sala de aula. E vem fazendo então, essa integração permanente, né? É a integração entre o ensinar e o aprender. Quer dizer, essas duas coisas acontecem juntas. E aí nós retomamos, inclusive, as ideias de Paulo Freire, porque eu só aprendo na medida em que vou ensinando e vou ensinando na medida em que aprendo. Consequentemente, esses dois processos estão caminhando juntos neste curso. Então, à medida que o professor vai se apropriando dos recursos tecnológicos, ele não está fazendo uma inclusão digital, não é esta a proposta, mas sim ele está trabalhando entendendo as potencialidades de cada tecnologia, incorporando-as no seu fazer e no seu fazer profissional, isto é, na prática pedagógica. Isso ele faz junto com colegas. Beth, eu queria até colocar uma questão, que eu acho que essa formação na escola, considerando toda a comunidade da escola, né? Porque se o professor está aprendendo a usar tecnologia, e está conversando, dialogando com seus colegas, com a parte da gestão da escola, com os gestores, isso contribui para que se crie uma cultura do uso da tecnologia na escola, que eu acho que isso é fundamental. Se a gente for pensar na história da tecnologia na escola, que tem cerca de 20 anos, que esse processo de construção não é tão rápido e ele é fundamental para que haja essa construção de se envolver toda a comunidade. Então eu acho que um aspecto importante desse curso é considerar esse alcance, de você estar trabalhando com a realidade, com o contexto do professor e não só com o uso da tecnologia isolado. Isso. É nesse sentido, eu acho que este curso foi concebido numa ideia nova, que é ajudar a escola a construir a cultura tecnológica. Então é a escola se inserindo na cultura digital. Mas isso só foi possível porque nós temos muitos anos de trabalho integrado com a escola, no diálogo com multiplicadores, com professores e com gestores. Isto é, este curso é um curso que nós estamos dando voz ao que já vem acontecendo, ao que professores nos contam, ao que vivenciamos com professores acompanhando toda essa história do ProInfo desde a sua criação. Está por trás da fala das duas, olha só que uma coisa interessante, é que a gente não está indo ensinar como se faz isso. Acho que a gente nem sabe como é que se faz isso em todas as escolas desse país. Na realidade, em cada escola, isso é recriado. E esse é um foco importante desse curso. A gente não está ensinando como se faz, a gente está propondo que se crie em cada escola como é essa integração das tecnologias, né, na vivência, na vida cotidiana do professor. E aí a escola se reconhece como autora desse processo. Se constitui como autora. E tem muito mais engajamento nesse trabalho, né, e força para vencer certos desafios que a gente sabe que realmente vão enfrentar, mas são desafios positivos, que
de estar trabalhando de uma forma diferente, né? De estar sendo autora de uma nova ideia, e isso é que contribui para que a prática pedagógica seja reconstruída. Acho que tem um dado importante da gente lembrar, quer dizer, esse curso ele pode ser assim, trabalhamos todos há muito tempo com tecnologia na educação, desde o começo da década de 80, e tem uma mudança agora, que é mais ou menos recente, que é a possibilidade dessa rede de nos fazer autores e parceiros de outras pessoas. Então tem um desenho que é muito interessante, que é, e por isso as coisas que o MEC está oferecendo agora, o portal da educação, o portal do professor, né, são lugares em que a gente não vai lá aprender, a gente vai lá ensinar. Olha que coisa interessante, a escola deixa de ser uma instituição que recebe coisas de fora e começa a poder dizer para os seus pares, para os seus colegas, como é que ela faz. Então transforma a escola numa escola que é autora, né? E não é o professor isolado, é a escola em conjunto. Foi o que nós vivemos aqui, nós demos muita cabeçada, fizemos muito menos do que gostaríamos, né? De trabalhar isso em conjunto, de conseguir. A gente não sabe fazer isso, a gente está aprendendo, isso é uma coisa completamente nova que está vindo para a escola e que é extremamente, eu acho que mais do que interessante, é instigante, né? Bota a gente numa outra posição. E a escola poder trocar, divulgar o que ela faz. Então, ao mesmo tempo, ela está gerando conhecimento e ela está aprendendo e ensinando outros colegas, outras escolas. E isso eu acho que, com essa possibilidade de ter essa interação via o portal do professor, onde ele pode publicar e manter essa interação, eu acho que é uma grande conquista aí. Completamente novo. Então, aí tem um novo foco de formação mesmo, né? Porque, primeiro, que o curso é uma referência de uma formação que vai se reconstruindo na escola. E, segundo lugar, que nós estamos olhando os recursos disponíveis, como o portal do professor, como todo o material que está no computador da escola e é fornecido pelo MEC, isto tudo é apenas instrumento, é apoio para o trabalho do professor. Ele não vai no portal ou no computador da escola apenas buscar uma informação, mas ele vai reconstruir, e esse material é apoio para que ele produza coisas novas e coloque disponível nesta rede também. Ele vai trabalhar junto com outros da própria escola, de outros espaços, constituindo comunidades de aprendizes. Olha que bacana isso, como isso parece com o que a gente faz quando faz pesquisa, né? Na realidade, quando a gente escreve um artigo qualquer, a gente manda para os colegas lerem, eles criticam, reclamam e dizem, olha, isso aqui não está bom, pode ser melhor dito. Aí você leu e seus amigos leram. Bacana, agora gostei, posso mandar para a revista. Aí a revista devolve para a gente, olha, isso aqui pode melhorar, conceituar. E aí quando você publica uma coisa, uma porção de gente que trabalha com a sua área, publicou, mexeu com aquilo, mexeu, e você publica uma coisa que está mais consistente. Na realidade, encontrarem no que a gente faz as fragilidades nos faz mais fortes. Né? E é isso que eu acho que a gente começa a trazer para a escola que não tinha. A gente tinha obrigação de falar a verdade. Né? Eu sou professor, né? Quase 30 anos de sala de aula, e a gente não podia errar, e agora a gente pode. Na realidade, no erro que está aprendizado. Eu acho que essa é uma coisa bacana dessa nova vida, que na hora que eu boto uma coisa na internet, alguém diz, olha, eu fiz assim, mas melhorei ainda para cá. Né? Então, mas isso é sem perder de vista a finalidade principal da escola, que é ajudar o aluno a aprender e a construir mesmo conhecimento científico, porque não podemos ficar no conhecimento do senso comum. Nós temos que trabalhar até chegar num conhecimento científico, e daí a importância dos materiais de apoio. Porque quando se fala em tecnologia na escola, muitas vezes se foca tanto no uso só da tecnologia e se perde essa possibilidade de integrar a tecnologia com os conteúdos curriculares. Então é uma preocupação com a cultura, né? Exatamente. Mas muitas vezes a gente fica preocupada, porque a gente sabe que a novidade, muitas vezes, é entender como se usa o computador. Então tem um momento que o foco do professor é entender a operacionalização do computador. Mas o professor tem que ir além, né? Em
entender as implicações que está envolvida no seu uso, é saber como integrar o conteúdo do dia a dia da escola, e isso implica nessa reconstrução da prática. E esse processo de reconstrução, ele é um processo, não acontece de imediato. E é muito positivo, muito produtivo quando acontece no momento em que ele está interagindo com os colegas, analisando a sua própria prática, analisando as práticas do colega e fazendo essa construção no coletivo. Eu tinha te interrompido. Deixa eu fazer só uma pergunta para chegar nesse... Olha só, a gente fala muito de ligar as tecnologias com os conteúdos. E aí eu estou te perguntando, e ligar os conteúdos com a vida cultural daquele garoto lá? Sim, é fundamental, né? De aprender de forma contextualizada, trazer a história do aluno, a vivência do aluno, a cultura do aluno. Isso é fundamental. Na realidade, não é só o conteúdo isolado, mas é esse conteúdo carregado de significado. A serviço da possibilidade dele de interferir na vida real. Claro, quer dizer, eu acho que e a tecnologia... Eu acho que aí tem uma nova concepção de currículo, né? E essa concepção de currículo, ela não é nem só a experiência, nem só a grade de conteúdos. Isso é muito importante que fique claro para nós. É claro que nós vamos trabalhar a partir da realidade, a partir da experiência, a partir das vivências dos nossos alunos no cotidiano. Mas não é só o conhecimento que emerge dessa experiência, mas sim, a partir dessa experiência eu vou buscar um conhecimento científico que já está sistematizado, organizado nos materiais, nos livros didáticos, para ajudar a compreender essa experiência. E nesta compreensão eu reconstruo um conhecimento científico. E no momento que isso está formalizado para o aluno então, e nós todos temos condições de agirmos no nosso contexto, com o nosso pensamento transformado, porque aprendemos coisas novas. É aí que vem a autonomia. E é aí que vem a transformação. E a autonomia do aluno também. Agora, eu acho que você colocou num ponto, a gente sabe que existe uma tendência, muitas vezes, quando aparece uma nova proposta, de você jogar fora tudo que você já fez. Então você fala assim, vamos olhar a experiência do aluno, isso é respeitar, considerar a partir desse ponto, mas como a Beth colocou, eu acho que também tem que olhar o outro lado e buscar esse equilíbrio, essas coisas têm que ser equacionadas. E tem que olhar a experiência do professor. Nada disso se joga fora. A gente não está nascendo do zero a cada vez. Quer dizer, na realidade, a gente tem uma coleção de inovações aqui. Elas nos ajudam a fazer melhor o que já fazíamos. E chama a atenção que há coisas novas para serem feitas que não fazíamos antes. Né? Então, na verdade, quando pensamos no conhecimento científico a favor, a serviço de entender o que é o mundo real, a gente está trabalhando as duas coisas. Eu estou trazendo a vida real do aluno e, a partir daquilo ali, eu vou buscar o conhecimento científico porque isso me ajuda a interferir nisso, a organizar isso. E, na realidade, essa reconstrução de que a Beth falava, né, do conhecimento científico, é feito por cada uma daquelas crianças, por cada um de nós. A gente... Com a vivência da gente, eu vou naquilo lá na hora em que isso me ajuda. E na hora que me ajuda a entender uma coisa da minha vida real, da minha vida concreta, aquilo tem significado. Se a gente quiser falar um pouquinho de pedagogia, pode falar, não fez? Lá a tal da zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, que é isso. Quer dizer, na hora em que eu tenho um problema e um conhecimento científico, um conhecimento estruturado, me ajuda a resolver o problema, ele cai como uma luva. Sim, olha só, entendi. Mais do problema e a ciência. Né? Então, na realidade, isso me ajuda a mexer no mundo. Mas aí você está trazendo duas novas coisas muito importantes, que você está falando de aprendizagem a partir de problemas ou aprendizagem com projetos. Agora, isso é viável quando a escola também se enxerga dessa maneira. Quer dizer, quando a escola se entende como uma escola que tem projetos, é uma escola em projeto. Quando o professor tem espaço para desenvolver os seus projetos e respeita e cria condições para que o aluno desenvolva projetos. Mas nesses projetos nós vamos trabalhar com conhecimentos sistematizados também já ao longo do desenvolvimento da humanidade, com aquele material que está no livro didático, que está no portal, que está nos nossos computadores. Então, isso nós não podemos
perder de vista, não é? E lembrar sempre que falar que a escola é em projeto não significa que o tempo todo nós vamos desenvolver projetos. Muitas vezes o conteúdo, tem um determinado conteúdo que não encaixa naquele projeto. E aí, o que o professor vai fazer? Tem que sistematizar. Então, eu acho que essa questão que a Beth colocou sobre projetos é fundamental, porque ter esse cuidado, né, de saber que conceitos estão sendo trabalhados e como formalizar, sistematizar esse conceito. Porque se o aluno não formalizar aquilo que foi trabalhado no projeto, pode ter sido uma vivência rica. Mas se ele não saber traduzir numa linguagem, né, num simbolismo isso daí, ele não vai saber recontextualizar em outra situação de aprendizagem.